Imagine descobrir que a dificuldade de leitura do seu filho não é um problema neurológico, mas foi artificialmente criada pela forma como ele foi ensinado na escola. Parece impossível? Pois essa é exatamente a descoberta chocante que dois pesquisadores americanos, Samuel Blumfeld e Edward Miller, fizeram após décadas de estudos. Hoje você vai entender o que é dislexia, o que é analfabetismo funcional e por que milhões de crianças estão sendo prejudicadas por um método de ensino errado. Fica até o final do vídeo porque vou revelar como isso está acontecendo dentro do cérebro do seu filho. Mas o que é analfabetismo funcional? Imagina que você aprendeu a dirigir um carro, mas só consegue andar em linha reta, numa rua vazia, em velocidade baixa. Tecnicamente você sabe dirigir, mas não consegue usar essa habilidade na vida real, em situações do dia a dia, como pegar uma estrada, estacionar ou desviar de obstáculos. O analfabetismo funcional é exatamente isso, mas com leitura e escrita. A pessoa até reconhece algumas letras, consegue ler palavras isoladas, mas não consegue ler um texto e entender o que está escrito. Não consegue ler uma bula de remédio e seguir as instruções, e não consegue ler uma notícia, compreender o que aconteceu. Não consegue preencher um formulário sozinha. Ela sabe as letras, mas não sabe usar a leitura de verdade. E aqui está o dado assustador. Segundo o indicador de alfabetismo funcional de 2024, o INAF, 29 por cento dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Isso significa que quase um em cada três brasileiros não consegue usar a leitura escrita nas atividades comuns do dia a dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, esse número subiu de 14% em 2018 para 16% em 2024. Ou seja, estamos piorando, ao invés de melhorar. Agora vamos entender o que é dislexia e outros transtornos de aprendizagem. A dislexia é quando a pessoa tem dificuldade persistente para ler e escrever mesmo sendo inteligente e tendo acesso à educação. Ela inverte letras como B e D, P e Q, lê devagar, com muitos erros, tem dificuldade para soletrar e escrever. E aqui entra a revolução científica de Samuel Bloomfeld. Durante mais de 40 anos, ele pesquisou e descobriu algo revolucionário. A maioria dos casos de dislexia não é genético, mas artificialmente induzido pelo método errado de ensino. Em 1992, o pesquisador Edward Miller publicou um estudo comprovando que é possível criar dislexia em crianças normais simplesmente ensinando-as pelo método errado. Isso foi confirmado em 2003 por estudos de ressonância magnética na Universidade de Georgetown, que mostraram que cérebros de crianças disléxicas processam palavras de forma diferente porque foram treinados erroneamente desde o início. Como isso acontece? Nosso cérebro tem duas formas de processar informação. A visual, que é do lado direito do cérebro, processa imagens, formas, padrões visuais. O lado esquerdo processa a linguagem, sons, frequências. A escrita alfabética é um código sonoro, cada letra representa um som. Para ler, precisamos converter letras em sons e juntar esses sons. Isso é trabalho do lado esquerdo do cérebro. Porém, o método global, também chamado de olhe e leia, ensina a criança a memorizar palavras inteiras como se fossem desenhos usando o lado direito do cérebro. Quando você força uma criança a processar palavras alfabéticas como imagens visuais, você está usando a ferramenta errada do cérebro. É como tentar cortar papel com um martelo. Você cria um conflito neurológico e esse conflito se manifesta como dislexia. Bloomfeld explica que quando a criança memoriza dezenas, depois centenas de palavras, como imagens nos primeiros anos de vida, ela desenvolve o que ele chama de reflexo visual. Mas na segunda ou terceira série, quando o número de palavras aumenta demais e a memória visual não aguenta mais, a escola tenta ensinar fonética. Aí acontece a colisão de reflexos.
O cérebro da criança já está treinado para ver palavras como fotos e agora tentam forçá-la a ver como sons. Resultado: confusão total, inversão de letras, leitura lenta, ansiedade, frustração. A criança desenvolve o que parece ser dislexia, mas, na verdade, é uma dislexia educacional, causada pelo método de ensino. Miller desenvolveu até um teste específico chamado Miller Word Identification Assessment, que identifica esse problema. O teste apresenta duas listas de palavras, uma com palavras visuais decoradas, outra com palavras fonéticas regulares. Crianças com dislexia induzida conseguem ler as palavras decoradas, mas travam nas palavras fonéticas. Isso prova que o problema não é neurológico, é metodológico. E aqui está a parte mais trágica. Esses estudos existem desde 1929. Em fevereiro de 1929, o Dr. Samuel Orton, neurologista, publicou um artigo no Jornal de Educação da Psicologia com o título direto: O método de leitura visual como fonte de deficiência na leitura. Há quase 100 anos a ciência já sabia disso. Há 100 anos. Mas espere aí, se o método correto já era conhecido em 1929, por que seu filho ainda não aprendeu a ler assim? Porque a maioria das escolas ainda usam o método que cria a dislexia. Pelo andar da carruagem, não dá para esperar que as coisas simplesmente mudem e nada irá mudar em tempo de salvar a alfabetização do seu filho. A boa notícia, você não precisa esperar, mas eu compilei todo o método fônico correto no e-book Como Ensinar a Ler em Menos de 30 Dias, que apliquei com o Tiaguinho. É o mesmo método, né, utilizado nos países com melhor alfabetização do mundo, é adaptado para você aplicar na sua casa, com o seu filho, começando hoje. Não espere o sistema falhar com mais uma geração. O link está na descrição e fixado nos comentários. No próximo vídeo, eu vou revelar a comparação devastadora entre o Brasil e os países que mudaram para o método correto de alfabetização. Um abraço e até o próximo vídeo.